Prontinho. Gente, um recadinho antes da gente começar, rapidão. Amanhã a gente vai fazer o simuladinho, tá? Na oficina. É o nosso quarto simulado. Eu vou passar para vocês o forms hoje à tarde, só para vocês, quem quiser fazer presencial, assinar, tá bom? Quem não quiser fazer presencial, não tem problema, eu mando no grupo, mas eu vou deixar a sala aqui para a gente fazer o simulado presencial, tá? Então, bora começar. Na semana passada, a gente começou a parte de encerramento. Começou a parte de encerramento, ficou meio estranho, né? Começou a parte de encerramento de estudo de soluções. E dentro desse encerramento, a gente está discutindo dentro do contexto das propriedades coligativas. A gente já explicou mais ou menos no conceito geral o que é propriedade coligativa. Então, eu vou fazer rapidamente uns 3 minutos aqui de lembrar, tá? Imagina lá o solvente. Imaginou? O solvente tem moléculas. Essas moléculas interagem por interações, né? Ponte de hidrogênio, dipolo permanente, coisas desse tipo. Essas interações, elas vão ser responsáveis por várias propriedades do solvente. Ponto de congelamento, ponto de ebulição e volatilidade, por exemplo, tá? Quando a gente coloca uma coisa dentro do solvente, o soluto, esse soluto também vai interagir com o solvente. E qual que é o resultado disso? Agora eu tenho duas interações. Solvente, solvente e soluto solvente. Esse acréscimo de interações é o que eu chamo de efeito coligativo. Coligar significa juntar, tá? E o que que a gente vai estudar agora? Os efeitos coligativos em particular, tá? Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmose. É basicamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Ah, e tem que ser nessa ordem, beleza? O primeiro efeito, a gente vai. Primeiro, na verdade, antes de falar de tonoscopia, eu preciso fazer uma introdução aqui, de um trem. Uma introdução. Introdução. Pressão de vapor. Se a gente quer entender o resto das coisas, na verdade, assim, dos quatro efeitos, né, que a gente estuda, dois deles têm a ver com pressão de vapor. Então, tipo, se eu não explico pressão de vapor, você não vai entender os dois efeitos, que são a toroscopia e a ebullioscopia, tá? Então, pressão de vapor, na verdade, não é um efeito coligativo. Ele é uma característica das coisas, tá? Então, para poder explicar o que é pressão de vapor, primeiro eu vou fazer um desenho aqui, a gente vai ter que imaginar uma experiência juntos, tá? Imagina o seguinte, eu vou pegar um recipiente, tá? E vou colocar nesse recipiente um líquido. Qualquer líquido, pode ser água, tá? Esse líquido está numa temperatura qualquer. Não, ele não está fervendo. Tipo, sei lá, vamos fazer de conta que é água, vai. Água a, sei lá, 20 graus. Tá bom? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tampar isso aqui, fechado. Inicialmente aqui dentro tinha vácuo. E isso aqui vai medir a pressão. Lá dentro. E eu vou manter a temperatura disso aqui constante. Não quero que esquente nem esfrie. Temperatura constante. Pronto. Tá? E inicialmente está no vácuo. Está no vácuo. E aí eu vou monitorar a pressão. Eu vou fechar isso aqui, travar e deixar aqui. E aí eu vou registrar o que que acontece com a pressão. Vamos colocar em Pascal, vai. Deixa eu lembrar, vamos ver se vocês lembram, vai. O que que é Pascal? Newton por metro cúbico ao quadrado. Pensa na definição de pressão. Pressão não é força sobre área, então é quadrado. É quadrado. Boa. Tá aí. Então eu vou medir a pressão em função do tempo. E aí vai acontecer uma coisa que a gente vai ter que tentar explicar isso. Esse é o experimento, tá? Então eu tenho um líquido, inicialmente no ambiente a vácuo, temperatura constante e um medidor de pressão interna aqui dentro.
Se a gente for registrar a pressão, a gente vai ver um negócio assim, ó. Agora você vai ter que vir aqui. Vai, ela pegou em você. Se fudeu. Você vai ter que vir aqui do meu lado. Sim. Pessoal, agora eu quero apresentar para vocês uma grande pessoa. Uma pessoa de quem eu tenho um carinho muito grande. E a câmera está apaixonada por ele. Esse é o Fabrício, meu menino de ouro. Pronto, agora pode ir pro seu lugar. Não, peraí, agora ela voltou em mim, ó. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Calma. Agora vocês já sabem, gente, o passaporte para ir pro banheiro é voltar aqui na frente e se apresentar. Olha lá, vamos ver. Ah, não, agora tá em mim. Agora... O problema é quando eu tô ali, ó. É ali que tá a trempa. Tá aí. Tá, o que que aconteceu aqui? Vamos lá. Primeiro assim, o que aconteceu? Não é o porquê. O que aconteceu aqui? Inicialmente, a pressão era zero. Durante um certo intervalo de tempo, essa pressão foi aumentando até ela atingir um valor constante. Tá aqui. Gente, vamos admitir que a gente está trabalhando aqui com gás ideal. Se nós estamos falando de pressão, é porque aqui dentro tem um gás. Se esse gás é ideal, eu não posso dizer que a pressão dele é nRT sobre V? Então, para e pensa comigo. A temperatura está constante. O volume está constante. Por que que a pressão aumentou? O que vocês acham? Olha para a fórmula e pensa o que que pode ter aumentado para a pressão ter aumentado? O número de mols. Porque o R é constante, né? O R é constante. O número de mols. Puta, então pera um pouquinho. Aqui dentro não tinha nada. Com o passar do tempo, agora tem alguma coisa. O que que tem aqui? Um vapor. Vapor de quem? Do líquido. Mas, professor, você falou que ele não estava fervendo? Sim, ele não estava fervendo. Mas o fato dele não estar fervendo não impede ele de evaporar. Vocês percebem que existe uma diferença aqui bem sutil entre evaporar e ferver? A evaporação, pessoal, ela vai acontecer a qualquer temperatura. Senão a nossa roupa nunca secava no varal. E precisa aquecer a roupa a 100 graus Celsius para ela ferver, para ela secar. Então, a evaporação ela é um processo diferente da ebulição, porque uma delas é feita com aquecimento, que é a ebulição. A evaporação ela é um processo constante, ela é um processo que é natural. Agora, o porquê que a pressão parou de aumentar? Aí é uma outra questão. Você pode dizer assim, ah, Danilo, a pressão parou de aumentar porque parou de evaporar. Não. Essa é a coisa estranha dentro da história. Esse ponto aqui ele é um ponto muito especial. Por quê? Nesse ponto aqui, vamos chamar de T, é que está acontecendo uma coisa muito importante. O que está acontecendo aqui? O líquido, eu vou pensar na água, ele continua evaporando. Ele continua evaporando. Só que agora está acontecendo uma coisa muito louca. Ao mesmo tempo em que o líquido continua evaporando, ele começa a condensar também. Ele começa a condensar também. Vocês já viram alguma vez algum ambiente que está tão úmido que começa a formar embaçado no vidro? Nesse ponto, no momento que começa a formar embaçado, e se a gente estivesse vendo esse experimento, provavelmente a gente estaria vendo isso. A gente estaria vendo aqui em cima, ó, o vapor do líquido condensando, condensando já. Só que isso só acontece
quando o ambiente está saturado de vapor. Ele está saturado. A pressão vai aumentando, 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 porque o líquido vai evaporando. É mais ou menos assim, pessoal, de uma forma muito simples. Enquanto esse ambiente aqui está muito seco, o líquido vai evaporando. Só que chega um momento que esse ambiente está saturado de vapor. Está tão saturado que por mais que o líquido vá, o vapor volta. Se a gente estivesse olhando na superfície do líquido aqui, ó, bem na superfície, a gente ia ver moléculas espirrando para fora e moléculas voltando para dentro. Isso aqui é chamado de equilíbrio de fase. Fase líquida, fase de vapor. É um puta equilíbrio famoso, tá, em vestibular. Tá? E aí o que que acontece? Eu vou aqui e vou medir essa pressão. Eu vou medir essa pressão. Eu vou medir. E vou chamar essa pressão de pressão máxima de vapor. PMV. PMV. Por que que ele é a pressão máxima? Porque saturou. Tudo bem? Saturou. Então, vamos definir o que é pressão de máxima de vapor. PMV. Pressão máxima de vapor. Então, a gente vai definir assim, ó. A pressão máxima de vapor, pessoal, é uma pressão, como o próprio nome diz, máxima, que a gente mede quando o vapor estiver em equilíbrio com o líquido. Esse é o termo que a gente usa. Uma forma de você dizer que o negócio está saturado é dizer que o vapor está em equilíbrio com o líquido. Então, vou escrever aqui, ó. É a pressão do vapor quando em equilíbrio. Eu já saio da frente aqui, tá, pessoal? Em equilíbrio com o respectivo líquido. Opa, respectivo líquido. Pronto, tá aqui. Nossa, vê se ficou alguma dúvida aqui. Tipo, obviamente, graças ao bom Deus, alguém já fez isso para nós. O que eu quero dizer com isso, né? Esse valor de pressão de vapor aqui, gente, o que importa de tudo que eu estou contando aqui é esse valor. Porque agora a gente tem um problema, tá? Esse valor alguém mediu para você. Então, tipo, você vai lá no livro, abre pressão de vapor da água, tanto. Agora eu preciso criar um significado para esse número. Tudo bem? Então, o que que eu penso de hora assim da pressão do vapor? Essa pressão do vapor, ela depende muito da quantidade de moléculas que evaporou. E aí, se a gente começar a olhar para a coisa de maneira microscópica, ou seja, pensar em nível molecular, o que que faz uma molécula evaporar? Ruptura de força intermolecular. Quebra de ponte de hidrogênio, quebra de dipolo permanente, quebra de forças intermoleculares. Então, pera um pouquinho. Se eu tenho mais ou menos vapor, isso pode ser um indicativo do quão fortes são as interações. Se as moléculas aqui dentro interagem por interações fortes, eu devo esperar menos vapor aqui. Agora, se a molécula que estiver aqui for uma substância volátil, provavelmente vai ter mais vapor. Tudo é uma questão de quantas moléculas conseguiram escapar ali, tá? Então, o nosso problema agora é estudar o seguinte: fatores que afetam a PMV, afetam a pressão de vapor. O primeiro fator, pessoal, é a intensidade das forças intermoleculares.
intensidade das forças intermoleculares. Vou desenhar umas molequinhas aqui, vai. Ô, gente, vamos mexer com as coisas tudo ao mesmo tempo agora, vai, que vai virar bagunça. O que que faz uma molécula querer atrair a outra? O que que vocês acham? O cheiro, o gosto, a cor ou o dipolo? A gente não está estudando na outra frente, paralelamente, a questão das moléculas formarem dipolos ou não? O que que é um dipolo? Um dipolo é uma concentração de cargas elétricas, positiva e negativa, dentro da molécula. Esse dipolo tem uma série de razões, né? Tipo a geometria da molécula, se a molécula tem átomo eletronegativo ou não. Né? Por que que é importante pensar em eletronegativo no dipolo, gente? Por quê? Exato, porque o átomo eletronegativo ele forma o dipolo, ele gera o dipolo. É ele que vai puxar elétron. Então, moléculas que têm átomos eletronegativos costumam ter dipolos. Então, imagine esses dipolos assim, ó. É isso. Tomar cuidado para não escrever merda aqui. Olha lá. Isso aqui. A molécula tem lá o dipolinho dela, bonitinho. Aí, quando a substância está. Porque, veja, no estado líquido, isso aqui é super tranquilo de acontecer. Porque no estado líquido, as moléculas estão próximas uma da outra ali, tudo bonitinha. Agora, para você romper esse dipolo, você vai ter que aquecer o sistema. Ou ele precisa estar numa certa temperatura, certo? De vez em quando, uma molécula espertinha escapa. É a evaporação. Então, tipo, as moléculas acabam quebrando uma ou outra molécula, e principalmente as moléculas que estão na superfície, em geral, elas estão mais quentes, por causa do calor que está vindo na superfície. Então, essas moléculas começam a pipocar de lá de dentro. Agora, se essa interação for mais forte ou menos forte, isso vai determinar o quanto ele evapora, tá? Só para lembrar, já dando os spoilers da outra frente, aqui eu posso ter pontes, interação íon de pó, não, ponte de hidrogênio, hidrogênio, posso ter força de dipolo induzido, induzido, e podia ter colocado permanente primeiro, né? Vou colocar o permanente primeiro. Permanente e força de dipolo induzido, tá? Só pra gente aí já se acostumando com os nomes, tá, gente? Para quem, principalmente para quem não, ainda não sabe esse assunto direito, já se familiarizando. A título de curiosidade por enquanto, você vai saber o seguinte: a interação, a intensidade cresce assim, ó. Tá? A ponte de hidrogênio seriam as interações mais fortes, os dipolos permanentes, né? Mais ou menos, e os dipolos induzidos geralmente são mais fracos, tá? Beleza? Aí eu posso falar assim, tá, mas então moléculas podem ser mais ou menos voláteis por conta disso. Sim. Como que eu represento isso? Num gráfico, tá? O segundo fator que a gente vai mostrar também em gráfico é a temperatura do líquido. É uma experiência muito simples que provavelmente você já reparou na sua casa. Quando você colocar, por exemplo, água para ferver, você vai fazer um miojo, vai fazer um ovo, vai fazer um café, alguma coisa que precisa de água fervida, você começa a perceber que se você botar a mão assim na superfície, a panela está aqui fervendo. Você põe a mão aqui.
No começo, que a água está lá fria, você não sente nada. Conforme a água começa a atingir lá uns 40, 50 graus, você começa a sentir uma coisa quente vindo na sua mão, certo? Qual a diferença da água 20 para a água 50? O quanto ela evapora. É claro que a 50 graus a água ainda não está fervendo, de fato. Mas não é porque ela não está fervendo que essa coisa aqui, ó, não está acontecendo. Ela está acontecendo essa coisa. O que que acontece? Lembra que o experimento é feito com temperatura constante? Se eu fizer esse experimento aqui, pessoal, a 20 graus Celsius, essa pressão aqui, ela vai ser pequena, porque vai ter menos vapor. Se eu faço isso aqui a 80 graus Celsius, a pressão já está bem alta, porque já tem mais vapor. Então, a temperatura interfere na pressão de vapor. Por quê? Porque as moléculas vão estar com mais ou menos energia. Quanto mais energia as moléculas estão, mais próximas do ponto de ebulição, mais próximas do ponto de ebulição, mais essas moléculas escapam. Então, veja, o aumento da temperatura, o aumento da temperatura aumenta a pressão de vapor. Cuidado com o vício de raciocínio, tá, pessoal? E em nenhum momento aqui eu falei que elas são diretamente proporcionais. Uma coisa é você dizer que as coisas são diretamente proporcionais, tipo se uma dobra, a outra dobra. Outra coisa é você dizer, olha, uma aumenta, a outra aumenta. Pode ser em outra função, não é? Não precisa ser necessariamente uma função de primeiro grau, tá bem? Beleza? Vamos lá. Por enquanto, por enquanto. Agora vou mostrar os gráficos, então. Tá? Vamos colocar tudo isso aqui em gráficos. Acho que o gráfico mais fácil da gente olhar primeiro é o da temperatura. Então vamos colocar primeiro o gráfico da temperatura. Geralmente esses gráficos são os gráficos que aparecem que você vai bater o olho na questão e falar, opa, isso aqui é propriedade coligativa, tá? É bem difícil aparecer uma questão de propriedade coligativa sem gráfico, tá? Sem gráfico, principalmente quando se fala de evaporação, essas coisas. Então, ó, no gráfico vai aparecer Y, pressão de vapor, em Pascal, e no X, temperatura. Temperatura, em graus Celsius. Como eu disse para vocês, pessoal, não é um gráfico linear, mas é uma função crescente, tá? Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui é um gráfico de pressão de vapor com temperatura. Vamos tentar entender o gráfico antes da gente sair fazendo coisas a mais. Esse gráfico ele mostra para gente, na verdade esse gráfico, pessoal, contando uma coisa um pouquinho mais aprofundada, esse gráfico é um pedaço. Vocês lembram desse gráfico aqui? Alguém já viu ele, ó? Eu acho que a gente chegou até a fazer uma questão com ele. É chamado de diagrama de fases, tá? Esse gráfico aqui é este pedaço aqui, ó. Não sei se vocês lembram que esse gráfico aqui, ele é um gráfico que dá pra gente a pressão, a temperatura e o estado físico do corpo. Então, basicamente, aqui o sólido, aqui eu tenho o líquido, aqui é o vapor, certo? Essa é o diagrama de fase. Então, eu vou pegar esse pedaço e colocar ele aqui, ó. E colocar ele aqui, tá? Tá, mas o que que eu devo entender desse gráfico? Se você pegar um ponto qualquer dele, aqui, por exemplo, ó, vamos colocar uma temperatura T1 e aqui uma pressão de vapor P1. O que que esse ponto está dizendo para mim? Que quando aquele experimento do potinho for feito nessa temperatura, o equilíbrio líquido-vapor vai ter uma pressão de quanto? P1. Então ele está te dizendo o seguinte, ó, se a temperatura aqui, ó, for T1,
É porque esta pressão vale P1. É quando esse equilíbrio é atingido aqui. Tá? Quando a gente estuda equilíbrio, pessoal, é por isso que é foda, às vezes, você estudar alguns temas sem ter visto outros. É, quando a gente estuda equilíbrio, a primeira coisa que a gente aprende é a seguinte: toda reação reversível tende ao equilíbrio, se você estiver lá no ambiente fechado. Então aquilo ali é uma reação reversível. Só que o equilíbrio, ele é atingido de formas diferentes e diferentes temperaturas. Então, por exemplo, se você fizer aquilo ali a 30 graus, é uma coisa. Se você fizer a 70 graus, é outra, tá? Se eu aumentar a temperatura, olha o que acontece com a pressão de vapor. Escolhe uma outra temperatura, T2, pressão de vapor, T2. E aí, gente, o que que a gente vai vendo, na verdade? Que quanto mais você aumenta a temperatura, a pressão de vapor só aumenta, tá bom? Então, quer dizer, é possível você ter. E uma coisa importante, né? Se essa linha aqui representa um equilíbrio, se essa linha aqui representa um equilíbrio, ó, significa que quando você aumenta a temperatura, você está fazendo o que com o equilíbrio? Deslocando ele. Por exemplo, quando eu esquento, por que que a pressão de vapor sobe? Porque, na verdade, eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, estou aumentando o vapor. Quando eu esfrio, a temperatura diminui, eu tiro o calor, mais vapor condensa. Então, isso aqui vai sendo deslocado conforme você vai mexendo na temperatura. Tá bom? Podem perguntar, uma paradinha. Tá, agora tem que falar de outra coisa, gente. Das interações moleculares. Se você fizer o gráfico, se a gente olhar para o gráfico de pressão de vapor de qualquer substância, sem exceção, a pressão de vapor é sempre assim. Ela sempre vai crescer. Dessa forma. Só que elas crescem, digamos assim, o gráfico ele é um pouco diferente. Ele pode ser deslocado para cá ou para cá. Então agora eu vou mostrar um outro gráfico, onde a gente vai comparar substâncias diferentes. Opa, peraí. Então, de novo. Aí depois a gente escreve todas as conclusões aqui, tá, gente? De uma vez só. Vamos primeiro olhar para os gráficos, depois a gente escreve. Agora imagina o seguinte: eu vou escolher três substâncias e vou colocar o gráfico de pressão de vapor das três no mesmo sistema. Então vai ser álcool, água e éter. Pronto. Álcool, água e éter, tá? Ahn, vamos lá. Ele está aqui, outro aqui e o terceiro aqui. Pronto. E aí, normalmente, aqui já começa a aparecer primeiro tipo de questão do assunto, dentro do contexto. Normalmente a questão vem justamente com essa proposta. Ele fala assim: olha, eu peguei três substâncias diferentes e fala quais são as substâncias, tá? E fiz o gráfico de pressão de vapor das três e pede para que você relacione quem é quem, tá? Então, os nossos candidatos aqui são a água, o éter, o éter e o etanol. Pronto. Tá? Às vezes o exercício cita um nome só, às vezes o exercício te dá estrutura e não fala nada. Tipo, normalmente ele faz isso, né? Porque ele mistura um pouco de orgânica. Ele já cobra do aluno que você lembre que isso é um éter e que isso daqui é um álcool, tá? E aí ele vai pedir para que a gente relacione os três, tá? Esse tipo de abordagem, pessoal, de você olhar para o gráfico e tentar olhar para a substância, você vai ter que conhecer isso aqui, ó. Esse é o ponto. Por isso que essa aula é tão importante, ela começa a ramificar em outros assuntos. E você precisa, e você precisa identificar, pessoal, que tipo de interação a molécula faz. E aí pensar o seguinte, olha,
A substância que evapora mais, a substância que tem maior interação molecular, evapora menos. A substância que tem interação molecular mais fraca, evapora mais. Ponto. Agora, o segundo problema desse tipo de questão é relacionar isso com a interação molecular, que é o que a gente também vai ver na aula, né? Tipo, a aula de interação molecular, gente, ela não é uma aula simplesmente para falar assim, olha, existe uma ponte de hidrogênio. Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, mais do que saber o que que é a ponte de hidrogênio, é identificar quando essa interação acontece. Então, por exemplo, né, um bom exercício para você, se você já viu falar de ponte de hidrogênio, né? É olhar para a molécula de DNA, quando ela tem aquele desenho aqui, e tentar enxergar as pontes de hidrogênio entre as bases, para você ver o que que é a ponte de hidrogênio, tá? Bom, enfim. Segunda coisa aqui, então. Olhar para as três curvas e identificar quem é o mais volátil. Quem é o mais volátil? Então, aqui eu tenho três habilidades: interpretação de gráfico, correlacionar temas e identificação de coisas. Tipo, é uma questão super densa. O que que você faz para olhar para essas curvas aqui? Imagina o seguinte: imagina que esses três caras estivessem na mesma temperatura. Mesma temperatura. E aí faz o seguinte: pega essa temperatura, sobe no gráfico e vê qual deles tem maior pressão de vapor. Então veja, se você traçar uma retinha aqui na vertical, bem no eixo da temperatura, cortando o eixo X aqui, ó, você vai ter o primeiro líquido, o vermelhinho aqui, com uma pressão de vapor P1. É a mais alta. Esse cara, na mesma temperatura que os seus amigos, evapora mais. Isso é claro? Tudo bem? Este cara, na mesma temperatura dos seus amigos, evapora mais. Ao passo que este cara, o pretinho aqui, na mesma temperatura que os seus amigos, é o que evapora menos. E o azulzinho está aqui no meio. Roxinho, sei lá, que diabo é isso. Ó, P2. Então, ó, a primeira correlação eu já vou estabelecer agora. O P1 é o líquido que tem maior pressão de vapor, não é? Portanto, o P1 deve interagir por qual interação? De polo induzido. Tudo bem? Volta aqui. O P3, na mesma temperatura que os amiguinhos dele, é o que tem menor pressão de vapor. Se ele é o que tem menor pressão de vapor, mesmo estando na mesma temperatura, é porque ele está interagindo por pontos de hidrogênio. Tudo bem? E o outro deve ser um dipolo permanente. Tudo bem? Ou alguma coisa desse tipo. Muito bem, então vamos lá. Agora volta para cá. Agora vem o final. Eu tenho que olhar para cá e tentar determinar qual é a interação que cada substância tem. Mesmo que você não saiba muito sobre o assunto, provavelmente você já ouviu falar da ponte de hidrogênio na água, né? Então a água faz ponte de hidrogênio. No caso da água, gente, como é que a gente podia representar a interação dela? Ó, aqui está o dipolo negativo da água, aqui está o dipolo positivo dos hidrogênios, né? Aqui. Imagina uma outra água aqui e uma outra água aqui. Assim, ó. Ó, tá vendo? Ó a interação de hidrogênio aqui. A interação ela surge quando o polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da outra. E a água ainda tem um agravante, né? Agravante, entre aspas, não é agravante, mas ela consegue fazer duas pontes de hidrogênio por molécula. Então a ponte de hidrogênio da água ela ela é meio que dobrada quase. Por isso que ela é uma substância que tem propriedades bem peculiares, digamos assim, tá? Então a água provavelmente é esse primeiro líquido aqui, ó. Esse é o primeiro líquido. Tudo bem? O segundo que a gente pode já meio que olhar para a estrutura e falar, ó, é isso, é o éter. Só que aí tem um probleminha dentro do contexto. Por quê?
O aluno tem que saber, por exemplo, que o éter é uma substância que, embora tenha oxigênio, ela tem baixa polaridade. O éter é uma substância muito mais parecida com o hidrocarboneto em termos de propriedade, tá? Eu estou falando, por exemplo, volatilidade, tá? Ele é muito mais parecido com o hidrocarboneto do que com o álcool. Isso é uma coisa muito louca. Então, o éter dos três é o que tem polaridade menor. Então, nas moléculas do éter, essas interações são muito mais frágeis. Então, o éter vem aqui. O éter vem aqui, tá? E o álcool fica no meio do caminho, tá? Aqui, em relação ao álcool, eu quero fazer uma consideração já também. Olha isso. Isso aqui é o álcool, tá? Olha para a geometria dele. Hum? Tá vendo aqui o polo negativo? Ó, isso aqui é uma ponte de hidrogênio. Então pode vir aqui uma outra molécula de álcool e fazer uma outra, opa, e fazer uma outra ponte de hidrogênio. Tudo bem? Só que a parte carbônica da molécula interage por força de interação mais fraca. Aqui você vai ter um dipolo induzido. Então o álcool ele faz ponte de hidrogênio, mas você deve reparar que o álcool é mais volátil que a água. É porque a ponte de hidrogênio do álcool ela é feita numa outra condição, uma condição um pouquinho menor. Então isso já dá para a molécula, mesmo com ponte de hidrogênio, uma certa volatilidade. Então o álcool ele ficaria aqui no meio. O etanol fica aqui no meio, tá bom? Oi. Só de polo induzido. Ela faz um ponte de hidrogêniozinho aqui e um dipolo induzidinho aqui. Nenhuma delas? Não, ali não, aqui não. É que na verdade não, não. Porque eu poderia pensar num dipolo permanente, mas muito fraco entre o O e o C de uma outra molécula aqui, mas porque assim, o que que a gente aprende sobre dipólios induzidos, né? Dipolo induzido é assim, ou a molécula é completamente apolar, ou ela tem cadeia carbônica. Porque a cadeia carbônica, ela é uma estrutura, de maneira geral, de baixa polaridade. Você quer ver um exemplo disso, que é uma informação bem legal de a gente pensar? O álcool, ele dissolve na água. Bem, e isso é fácil explicar. O álcool dissolve na água porque ele é polar, faz ponto de hidrogênio. Mas o álcool também dissolve na gasolina. Mas como que isso pode, né? A mesma substância e a gasolina não dissolve na água, o que é pior. Então, o que que a gente, como que explica o álcool ele estar meio que no meio do caminho? Quando ele vai dissolver na água, ele interage com o OH. Quando ele vai dissolver na gasolina, ele interage pela cadeia carbônica, porque a gasolina é hidrocarboneto. Então, isso acontece com várias moléculas. Por isso que eu sempre falo, gente, não tem uma coisa que é volátil ou não volátil, é tudo relativo. Se você comparar, por exemplo, o álcool com o éter, quem é mais volátil? É o éter. Mas se você comparar o álcool com a água, aí o álcool passa a ser o mais volátil. Então, na verdade, só para a gente já então fechar essa questão dos gráficos, primeiro, a pressão de vapor aumenta com a temperatura por conta da energia das moléculas. Isso é meio tranquilo de entender. Segundo, a volatilidade de uma coisa, volatilidade não é uma coisa subjetiva. Eu quero dizer, volatilidade é uma coisa medida, e ela é medida pela pressão de vapor. Então, a gente vai criar o seguinte combinado: volatilidade, ela vai se referir a uma pressão de vapor alta, alta. Quando a gente coloca esse alto na parada, significa que você vai comparar. Ah, então, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor do cara. Tá bom? Então, por exemplo, né? s- Você imagina que você receba uma pergunta assim: quem é mais volátil? A água ou o éter? E por quê? Ok? Ah, o éter é mais volátil. Aí o porquê você pode responder de duas maneiras.
Você pode responder, se você quiser responder microscopicamente, você diz assim: o éter é mais volátil porque as interações moleculares dele são mais fracas, devido à sua baixa polaridade, blá, blá, blá. Isso é microscópico. Agora, eu posso olhar para o macro. Como é que eu sei que o éter é mais volátil que a água? Macroscopicamente, pelo valor da pressão, eu meço. Então eu posso dizer, olha, o éter é mais volátil do que a água, porque a qualquer temperatura ele tem a maior pressão de vapor do que a água. Você percebe que quando o cara é mais volátil, ele é mais volátil sempre. Ele não deixa de ser mais volátil do que o outro. As curvas elas vão subindo juntas, tá vendo? Tá? E a dica mais rápida para resolver questão muito rápida é o seguinte, velho, a curva que está mais para cima é mais volátil. Simples assim, tá? Se a questão for uma questão mais assim de, olha, quem é quem? Rapidão. O que está mais para cima é o mais volátil. Faltou um acento, né? Eu tô abolindo acento, tá, pessoal? Eu posso. Tudo bem? Perguntas até aqui? Nada? Bom, agora que a gente discutiu todo esse lance de pressão de vapor, agora a gente pode começar a olhar para os efeitos coligativos. Fala. Induzido. Induzido. Que é a parte apolar da molécula, né? Aqui você tem uma parte polar. Essa parte polar ela vai interagir pela ponte de hidrogênio. E a parte apolar ela interage que nem hidrocarboneto, tá? Isso é uma coisa também muito louca, que a gente vai ver na orgânica, né? Na orgânica, gente, não tem essa coisa assim, a molécula é polar apolar. Na orgânica, a molécula às vezes é grande demais, e aí ela vai ter regiões polares e regiões apolares, tá? Então, uma dica, quando você for resolver questão de orgânica e essas coisas vierem à tona, a discussão de pô, se é polar ou apolar, quanto maior a cadeia da molécula, menos polar ela é. Tanto é que, por exemplo, você pega esse álcool aqui, ele é super solúvel na água. Mas se você pegar um álcool aqui de 5 carbono, ele já não dissolve. Mesmo tendo OH. Porque aí a parte apolar é tão grande que a água não consegue mais interagir com ele. Tá? Então, sempre que você vir cadeias carbônicas, interação. Qual que é a interação de cadeia carbônica? De polo induzido. Tá? Beleza. Olha lá, 8h15, 8h45. 8h45 já. É 45, né? Atrasou hoje, atrasou. Atrasou. Então, bora lá. Tonoscopia. Olha os nomes esquisitos. Agora vai vir só nome estranho, tá? Um, tonoscopia. Vamos fazer um teste aqui, dependendo do que vocês respondem, eu vou escrever uma coisa ou outra. Ô, gente, volta aqui um pouco. Eu não paro de andar, né? Ó, isso aqui é a curva de pressão de um líquido qualquer, que a gente já viu, explicou 30 vezes aqui. Agora vamos imaginar que eu olhe só para a pressão de vapor da água. Ela tá assim, tudo bem? Aí eu vou pegar essa água e vou colocar aqui dentro sal. Sal, ok? O que que o sal vai fazer dentro da água? Bom, primeiro ele vai dissociar. Separa cátion e ânion. Será que os cátions e ânions interagem com a água? Interage. Se você lembra da aula de dissociação, você lembra do que a gente falou sobre íon dipolo. Falei umas 3 vezes sobre íon dipolo, gente. O que significa isso? Quando você colocar alguma coisa dentro do líquido, essa coisa que você colocou, ela também vai interagir com o líquido. Também. Se ela vai interagir com o líquido também, você vai ter um acréscimo de forças. E aí começa o efeito coligativo. Isso é o efeito coligativo. É o momento em que essas forças intermoleculares crescem e as coisas lá dentro começam a mudar. Porque as interações cresceram. Qual é a primeira coisa que muda? A pressão de vapor. O que vocês acham que acontece com ela? Ela vai diminuir. O líquido, ele tinha, para evaporar, ele tinha que escapar
da molécula igual a ele. Agora que você colocou um soluto aqui dentro, ele tem que escapar das moléculas iguais a ele e do soluto também. Isso acaba, do ponto de vista gigantesco, né, macroscópico, as moléculas começam a perder a capacidade de sair do líquido. Então, e aí você tem a tonoscopia. Isso é a tonoscopia. A tonoscopia é o momento em que ocorre uma queda na pressão de vapor por conta do soluto. Vou escrever aqui, ó. Queda na pressão máxima de vapor do solvente devido à adição de um soluto não volátil. Soluto não volátil. O soluto não volátil é um soluto que não evapora, tá, gente? Um sal, um ácido, uma base, açúcar, tá bom? É nesse sentido. E aí, tipo assim, se a pergunta for na linha do porquê, se a pergunta for na linha do porquê, pessoal, é aumento de interação molecular. Se alguém te pegar na rua e fizer um interrogatório com você, você só responde isso: aumento de interação intermolecular. E eu só falo com o meu advogado. Não, é sério, porque a justificativa para todos os efeitos coligativos é sempre a mesma: aumento de interação molecular, aumento de interação molecular, tá? Como é que a gente representa isso? Graficamente. Não tem como fazer de outro jeito, tá? Gráfico de pressão de vapor por temperatura. Então, nesse caso, gente, provavelmente você vai receber gráficos para você analisar muito parecidos com aquele que eu coloquei ali, várias curvas ao mesmo tempo. Eu vou colocar só duas, tá? Eu vou colocar só duas. Depois que a gente pega só com as duas, aí fica tranquilo. Então, imaginem o seguinte: imaginem que eu tenha dois recipientes. Em um dos recipientes, eu tenho água pura. Água pura, tá? E no segundo recipiente, eu tenho uma solução de NaCl aquosa 0,1 molar. Coloquei aqui uma concentração qualquer, tá? Então eu tenho aqui, a rigor, o gráfico da pressão de vapor da água. Da água. Só que aqui ela está pura, aqui ela está com sal. Simples assim, tá? Bom, olhando no gráfico, fica claro para todo mundo que a água é mais volátil do que a água com sal? Vamos provar isso, ok? Como que eu provo que um líquido é mais volátil que o outro? Escolhe uma temperatura e compara as pressões de vapor. Escolhe uma temperatura e compara as pressões de vapor. Então, bora lá. Escolhe e compara. Quando você escolhe uma temperatura qualquer e compara as pressões, você percebe que a pressão de vapor da curva de cima aqui é maior, olha lá. Pressão de vapor 1. E ela aqui é menor. Opa, P2. Tá bom? Beleza, até aqui, gente. Agora, o que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui, ó? O que que representa isso? O quanto a pressão caiu. Ó, a pressão era isso, a pressão de vapor da água pura. Quando você pôs o sal, ele fez isso. Tá bem? Tá.
É, veja que aqui eu não estou mexendo na temperatura. Então não fala. Aumentou a interação molecular, né? E o que que é isso aqui, gente? A queda de pressão de vapor. Essa queda de pressão de vapor, ela é chamada de delta P, ela é chamada de efeito tonoscópico. Olha o nome do bagulho. Efeito tonoscópico, que é a queda de pressão de vapor de um líquido, porque tem uma coisa dentro dele, tá? Hum. Tem uma coisa muito importante sobre esse valor desse delta P, tá? Primeiro, tem uma fórmula para calcular que a gente não precisa saber, tá? Na apostila de teoria, eu coloquei a fórmula, tá? Mas aí já mais para um aprofundamento. A gente não precisa saber calcular esse delta P. Porém, a gente precisa saber do que ele depende. Bom, e aí vem uma questão, né? Do que vocês acham que ele depende? Vamos primeiro tentar especular aqui. O quanto esse gráfico cai? Uma coisa eu tenho certeza, né? Na hora que eu jogar o sal, o gráfico vai cair. Mas o quanto ele cai? Depende de duas coisas. Primeiro, depende da temperatura. Você quer ver um exemplo? Se você olha para o tamanho desse negócio aqui, olha para o tamanho dessa diferença. Olha o que acontece com essa diferença quando você muda a temperatura. Em geral, quando você vai aumentando a temperatura, que você faz a medida, esse efeito vai aumentando. Mas isso é uma coisa que a gente não pode controlar, velho. É da vida. Da vida que eu quero dizer, porque o gráfico é assim. Agora, tem uma coisa que dá para controlar, e é o quanto você pôs de sal lá dentro. E aí é que está a situação. Porque, gente, volta na história da interação molecular. Tudo é interação molecular. O sal está fazendo interação molecular com a água, está segurando a água. Mas você concorda que quanto mais íons tiver lá dentro por litro, mais interação vai ter? Então, por exemplo, se você prepara uma solução mais concentrada desse sal, ele desce mais ainda. Então, o que que a gente precisa anotar? Porque isso vai virar questão depois. O efeito tonoscópico, o efeito tonoscópico é proporcional à concentração de partículas dispersas. É proporcional, o efeito tonoscópico é proporcional à concentração de partículas dispersas. Tá aqui. Isso aqui é chamado, tem um nome lá, chama Lei de Raoult, tá? Mas o que você precisa saber é isso aqui, tá? E isso, esse ponto aqui é justamente um dos pontos em que também vai aparecer questões. Tá? Então, por exemplo, com tudo que eu expliquei aqui, a gente já consegue resolver questões onde eu consigo comparar a volatilidade de coisas e eu percebi, ou espero que eu tenha percebido, que a volatilidade das coisas depende das interações moleculares, mas também depende do fato da coisa estar pura ou não. Isso também interfere, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Imagina o seguinte: eu tenho três soluções aquosas, tá? Soluções aquosas, 0,1 mol por litro. Não, peraí, vamos fazer diferente. Eu tenho três soluçõezinhas, tá? Eu tenho uma solução de NaCl, que é 0,1 mol por litro. Aqui, ó. Então, eu vou preparar uma soluçãozinha.
Aí a outra solução é de CaCl2, também 0,1 mol por litro. E tem uma de K3PO4. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Não. Vamos colocar com a mesma. Pronto. Agora imagina o seguinte, eu preparei três soluções. Aí eu peguei essas três soluções e fiz aquele experimento do potinho. Coloquei o líquido lá dentro, coloquei a campânula e fui medir a pressão de vapor do líquido. E eu fiz isso em várias temperaturas e obtive o gráfico. É tudo solução aquosa, tá? Vou botar o aquezinho ali. Pronto. E aí, a tarefinha da questão normalmente é associar quem é quem no gráfico. Quem é quem no gráfico. Aí, ó. Esse é um tipo de questão, pessoal, que a gente vai avaliar a volatilidade da coisa, não pela ponte de hidrogênio. É tudo água. Aqui o problema é o quanto tem de coisa dissolvida. Então a gente está olhando para uma outra um aspecto que tem a ver com a volatilidade, tá? Bom, o que que a gente vai ter que lembrar aqui? Se você olhar para as três concentrações, a princípio elas são iguais. Você fala, professor, mas os caras estão na mesma concentração. Então, não é bem assim, né, gente? Por quê? O que que a gente sabe sobre essas três substâncias aqui? Pelo fato de elas serem sais, quando elas forem colocadas na água, elas vão quebrar. Então, uma partícula de sal não quer dizer uma partícula interagindo com o solvente. Às vezes, uma partícula de sal se quebra em duas, às vezes, uma partícula de sal se quebra em três. Então, Então, tem como você ir lá para a primeira parte que você escreveu? Fazer um favor? aqui, Isso, obrigada. nada. Então, o que que eu tenho que olhar, gente? Eu tenho que olhar para o sistema e pensar assim: quantas partículas de fato estão aqui? Quantas partículas estão dissolvidas? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a substância e olhar para em quantas partículas ela se quebra e fazer uma conta aqui. Tudo bem? Olha só, posso ir, Cami? Ou não? Pode, pode. Pode, pode. Então, vamos lá. Olha só. Dá uma olhada no NaCl. Cada partícula de NaCl, quando vai para a água, se dissolve na proporção de 1 para 2. De 1 para 2. Então, se eu colocar lá dentro do sistema 0,1 mol em 1 litro, então se você tiver aqui 0,1 mol em 1 litro, esse 0,1 mol, na verdade, vai se transformar em 0,2. É como se você tivesse aqui, na verdade, faz uma conta rápida aqui. Você tem 6, 10 a 22 moléculas. Só que cada molécula se quebra em dois íons. Então você vai ter 0,1 desse aqui, um cátion e um ânion. Então, na realidade, qual é o efeito que essa solução está causando ali dentro? É um efeito equivalente a 0,2 mol por litro. Gente, tem duas palavrinhas aqui que às vezes a gente não percebe, mas elas são muito importantes. Vocês perceberam que ao colocar aqui, eu não escrevi molécula, eu não escrevi elemento, eu escrevi partícula dispersa. Escrever partícula dispersa é importante por quê? Porque abre a possibilidade de você considerar a quebra dos íons, tá? Então, isso aqui
tem 0,2 de partícula dispersa. Fechou? Tá. E o CaCl2? Vamos para o CaCl2. Por isso que, lembra que eu falei para vocês quando a gente estava estudando ligação iônica, que é importante a gente praticar esse tipo de coisa, saber como dissociar. Nesse caso, gente, ó, o cálcio vira mais 2 e aqui 2Cl menos, ó, tá? Para ele vale a mesma ideia. 0,1 molar, 0,1 e aqui 0,2. Ó, 0,1, 0,2, tá? Na proporção para cada cálcio a liberação do dobro de cloro. Cada cálcio a liberação do dobro de cloro. Bom? Então, a concentração real de partículas dispersas é 0,3. É 0,3. Tá? Beleza? E a última das situações, pessoal, acho que eu consigo colocar ela aqui, é o K3PO4, ó. K3PO4. Aquoso, ó. No K3PO4, o potássio ele tem carga mais 1 e o fosfato, que é o PO4, tem carga menos 3, tá? Então fica 3 potássios para 1 fosfato. 0,1, 0,3 e 0,1. Tá aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, a concentração real é 0,4. Tá? A concentração real é 0,4. Será que aqui fica melhor aqui? Deixa eu ver. Aí, acho que ficou melhor, né? Aí, vai ficar aqui, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Associar as concentrações a quem é mais ou menos volátil, tá? Lembrando aí aquela coisa mais rápida, né? Quem está mais para cima é mais volátil, tem pressão de vapor maior, tá? Quem vai ter a pressão de vapor maior? O que tiver menos concentrado, né? A pressão cai porque tem mais partículas. Então, o líquido que tem menor concentração, o líquido que tem menor concentração, é aquele que está mais próximo da água, que tem as propriedades mais parecidas com a água, tá? Então, esse aqui seria a solução do NaCl aquoso. O do meio, o da ponta aqui, ó. O da ponta é foda. O que está mais para baixo aqui, ó, é o que tem menor pressão de vapor. É aquele que está mais concentrado, tá? Vai ser o K3PO4, aqui. E esse aqui é o Cacli2. Cacli2. Tudo bem? Ah, só eu tô com calor? Vocês não estão com calor, né? Tô me mexendo demais. Agora, gente, tem uma outra coisa que eu preciso contar. A questão, ela pode ser escancarada desse jeito, né? Tipo assim, o cara mete 3 curvas, pede para você analisar, enfim, é uma questão mais conteudista. O Enem, ele gosta muito de cobrar as coisas meio na sutileza, né? Às vezes a gente olha para a questão e nem entende direito o que ele está querendo dizer com aquilo. Tem alguma aplicação prática para esta merda? Onde, por exemplo, seria interessante a gente fazer com que um líquido ficasse menos volátil? Vamos pensar em algum lugar aí. Oi? Panela de pressão? Então, mas a questão da panela de pressão é diferente, né, cara? Porque eu não vou jogar, por exemplo, fosfato de cálcio lá dentro. Eu vou conseguir. E no caso da panela de pressão, o efeito dela é um pouco diferente. Porque eu vou aumentar a pressão lá dentro para o líquido não ferver. Quando a gente for discutir ebullioscopia, eu vou falar disso aí. Isso é importante. Mas aqui a questão é a seguinte: em que condição eu precisaria colocar sal em alguma coisa, ou algum tipo de anti-evaporante? Geralmente a indústria usa esse tipo de coisa, gente, para líquidos que precisam resfriar
coisas que ficam muito quentes, por exemplo, o motor, né? Se você já fez autoescola, você já deve ter ouvido falar que dentro do carro tem um líquido chamado de arrefecimento do motor. E se você fez algum tipo de curso que preste de autoescola, provavelmente o professor deve ter falado para você nunca pôr água lá dentro. Sempre que você for carregar aquele lugar, é com um fluido específico. Esse fluido é uma solução extremamente concentrada, mas não é de sal. Porque se botar sal, corrói o motor. Então, uma aplicação prática para isso são os líquidos de arrefecimento de motores. Tá bom, gente? Fica a dica aí para quem está começando a dirigir, por favor, não esquece de olhar esse líquido. Às vezes, quando a gente começa a dirigir, às vezes a gente esquece. Você acha que o carro anda sozinho, né? Tipo, ele mesmo se abastece, né? No caso do líquido de arrefecimento, se você abrir o capô do carro, você vai ver um líquido rosa lá dentro. E não é água pura, você compra no posto de gasolina. O que que muita gente faz, né? Esse líquido é meio caro. Tipo, mesmo que você vai numa loja de mercado mesmo, assim, no atacadão, vende, ele é uma coisa meio cara. E a pessoa, ela olha pro líquido e vê aquela merdinha rosa, ela fala, eu não vou pagar, tipo, tantos reais nessa aposta, eu vou por água. Só que qual que é o problema? Esse líquido não pode ter íon dentro, porque assim, embora íon funcione muito bem, ele começa a cristalizar dentro do motor e vira uma crosta de sal. Chega uma hora que o sistema de resfriamento ele entope. O que que os caras põem? Eles põem isso aqui, ó. Eles põem isso aqui. Pode ter outras coisas, tá? Pode ser, mas eu sei que isso aqui eles põem, ó. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Isso é um álcool, tá? Ele é chamado de etileno glicol. Glicol. Se você ouvir esse nome numa questão de vestibular, pode responder ali, propriedade coligativa, alguma coisa, porque, vamos lá. O que que o etileno glicol tem que a água adora? Hidroxilas, para fazer pontos de hidrogênio. Então, o líquido de arrefecimento, ele é etileno glicol dissolvido na água. Ele é uma solução hiperconcentrada do etileno glicol. E ele tem uma vantagem. Primeiro, ele faz bastante ponte de hidrogênio com a água, ele tem duas hidroxilas na cadeia, então ele tem um efeito coligativo do caralho, de segurar a molécula. E, além disso, ele não é um cristal iônico, ele é um composto orgânico. Ele é orgânico. Então, ele não vai cristalizar no motor, no sistema de arrefecimento, nada disso. Tá? Tá bem? Então, esse é um exemplo de que, por exemplo, o Enem poderia citar, né? Olha, é importante que a gente use líquidos. Taranã, taranã, taranã. Por que que o líquido tem que ser uma solução e não água pura? Porque assim, você pode falar, então vamos colocar água destilada. Água destilada é menos pior, porque ela não tem íons. Mas ela ainda tem um problema. Ela ainda é volátil. Então, o fato de você diminuir a volatilidade vai diminuir a capacidade do líquido ser escapar dali. Porque mesmo você colocando líquido de arrefecimento, pessoal, de vez em quando você tem que abrir ali e colocar um pouquinho mais. Mesmo esse líquido de arrefecimento sendo feito para isso, ele acaba evaporando. Até porque o motor não é uma coisa extremamente perfeitamente isolada. Então vai escapar vapor um pouquinho, às vezes pelas juntas, tá? Então de tempos em tempos você tem que parar o posto, dar uma olhadinha ali no fluido, de preferência fazer isso sempre com o carro frio, tá? Beleza? E nunca, em hipótese alguma, abrir quando o carro está quente. Porque cara, isso aqui vai estar numa pressão, isso aqui vai estar uns 170 graus, numa pressão tipo uns 5 atm. Tua cara vai virar um frango depelado. Sabe aquele frango que joga na água quente? Blá. É um negócio meu, é absurdo. Já teve acidente de pessoa. Geralmente a pessoa desavisada, ela nunca mexeu com isso, ela veio sair fumaça. O que que ela faz? Ela abre o capô e tenta fazer o bagulho ali sair. Vixe, Maria, não faz isso não, tá? Enfim. Bom, acho que falamos de ebullioscopia, de tonoscopia, né? Falamos para que que ela serve, para evitar que o motor funde. Escreve aí. Evita motor fundir, tá? É mais barato gastar R$ 30 no líquido do que fundir o motor, né? 2. Ebullioscopia.
Quando a gente começa a estudar mudança de estado, lá no ensino fundamental e depois passa para o médio, em poucos momentos a gente de fato discute uma questão, que é qual que é a diferença de ebulição e evaporação? Esse conceito ele vai meio que sendo construído conforme você ouve uma coisa ali, outra aqui, e aí a gente chega numa certa situação onde você meio que entende a história. Foi por isso que eu comecei a aula tentando ressaltar que ebulição e evaporação de fato são diferentes. Agora eu quero falar de ebulição. A evaporação acontece a qualquer temperatura, eu já entendi isso, tem uma pressão de vapor que eu posso medir naquela temperatura, tal. Só que agora eu quero ferver o líquido. Então, o que que acontece, gente? Vamos agora ferver o líquido. Ferver o líquido. O líquido tem uma pressão de vapor. Essa pressão de vapor, gente, você pode imaginar ela como uma espécie de força que as moléculas fazem para sair do líquido. Tá vendo essas setinhas que eu coloquei aqui, ó? É a pressão de vapor. As moléculas estão forçando o líquido. De vez em quando uma escapa aqui, né? Vai embora, tal. Beleza. Só que tem uma coisa. Na superfície do líquido para cima, tem uma outra coisa aqui, chamada atmosfera. E quando eu falo atmosfera, presta atenção, pelo amor de Deus. Não estou falando que você está aquecendo isso a 1 atm. Eu falei que existe uma pressão atmosférica. Essa pressão pode ser 1, pode ser um pouquinho menor, vai depender de onde você está no planeta. Então aqui existe uma pressão ambiente. Eu gosto de usar esse termo para tentar não vincular com o ATM. Então aqui é a pressão ambiente. Outra coisa também, tá? Não é porque a pressão é ambiente que o ambiente está aberto. O Matheus acabou de citar ali a questão da panela de pressão. A panela de pressão ela é um ambiente fechado, mas ela tem uma pressão ambiente dela. Tudo bem? Então, entendam que essa pressão ambiente é uma pressão onde o cara está. Tudo bem. Essa pressão aqui, a gente sabe que depende das condições do ambiente. Altitude, no caso da panela de pressão, ali a gente tem uma pressão maior porque ela é propositalmente feita para aquilo, enfim. Só que essa pressão aqui, que é a pressão de vapor, ela depende do quê? Do que ela depende? Bom, das interações e da temperatura. Se isso aqui estiver mais quente, essa pressão tende a aumentar. Se isso aqui estiver mais frio, essa pressão é menorzinha. O líquido, detalhe, tá? Sempre tem uns maluquinhos escapando. Sempre tem um cara evaporando. É que quando está muito frio, a quantidade de vapor é praticamente zero. Por exemplo, é bizarro isso, tá? Que eu vou falar, mas a água tem pressão de vapor a 1 grau Celsius. Imagina a água a 1 grau, gente. A água a 1 grau está próxima de fazer o quê? Mas ela tem pressão de vapor medida. Só que é um número ridículo. Ridiculamente pequeno. Porque, óbvio, a água vai evaporar 1 grau, nem fudendo, as moléculas estão paradas. Não, parada não, né? Calma. Bom, se isso aqui começar a esquentar demais, essa pressão de vapor vai ficar tão alta que vai chegar uma hora que essa pressão de vapor, ela simplesmente se iguala à pressão atmosférica. Ou melhor, à pressão ambiente. Quando isso aqui acontecer, começa a sair bolha. Só vai sair bolha. Então, se você ficar olhando lá para a água, vai ter um momento que você vai ver a primeira bolha subir. Naquele momento, a pressão de vapor da água ficou igual à do ambiente. Ela virou uma bolha e escapou. A partir deste ponto, o líquido está em ebulição. Ou seja, está saindo bolha. Então, vamos tentar montar uma explicação meio nerdológica para o que é a diferença de ebulir e evaporar. A gente pode pensar assim, ó. Evaporação é um processo onde a pressão de vapor do líquido ela não está igual à do ambiente. O líquido está evaporando de maneira espontânea. Ele está passando para o estado gasoso sem isso estar acontecendo. Na ebulição, você esquentou tanto o líquido que você levou ele a um limite de pressão de vapor que é a do ambiente. E, gente, adivinha o que acontece com essas pressões enquanto o líquido está fervendo? Enquanto ele está fervendo, essas pressões são iguais.
Isso, a mudança de estado, ocorre a temperatura constante. Quando você vai esquentando o líquido, chega uma hora que a pressão de vapor dele está tão alta que por mais que você esquente ele, ele não vai deixar de ter aquela pressão de vapor. E ele já está soltando bolha, tá? A gente consegue representar isso num gráfico também, para variar, né? Gráfico para variar. PMV. Ó, o gráfico subindo. O que que esse gráfico está dizendo? Olha, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor sobe. Gente, vai chegar uma hora que essa pressão de vapor, ela está igual ao ambiente. Então, ó, aqui, quando a pressão ambiente se iguala com a pressão de vapor, o líquido ferve. Ó. Então, para você conseguir tirar, para você conseguir fazer um líquido soltar bolha, ou seja, ebulir, você precisa esquentar ele até a pressão de vapor dele ficar igual ao do ambiente. Aí solta a bolha. Então, a ebulição é um momento em que isso está acontecendo. É o momento onde o líquido está virando vapor. O líquido está virando vapor. Ah, só que tem um detalhe. Essa temperatura de ebulição, ela está aqui, ó. Temperatura de ebulição. Ela depende do ambiente. Porque, veja, eu preciso esquentar o líquido para a pressão de vapor ficar igual ao do ambiente. Só que a pressão do ambiente ela pode ser mais alta ou mais baixa. Por exemplo, se a pressão ambiente for uma pressão muito baixa, eu não preciso esquentar muito para isso acontecer. Eu vou repetir essa frase porque ela não é tão simples. Se a pressão do ambiente for muito baixa, eu não preciso esquentar muito para isso acontecer. Imagina, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? O que que acontece com esse ponto se eu come... O que que acontece com a pressão e com a temperatura de ebulição se eu jogar esse ponto aqui para baixo? Diminui. Agora, o que que acontece com a temperatura de ebulição e com a pressão de vapor se eu resolver aumentar ele aqui, ó? Aumenta. Então, gente, isso aqui é a panela de pressão, ó. Panela de pressão. O que que a panela de pressão faz? Ela faz com que a água esteja em ebulição numa temperatura superior à que ela estaria se ela tivesse aberta. Eu vou repetir a frase. O que que uma panela de pressão faz? Ela faz com que a temperatura de ebulição seja maior do que ela seria se a panela tivesse aberta. Porque para pensar o seguinte: se a panela está aberta, qual é a pressão ambiente? 1 atm, mais ou menos. A 1 atm, a água ferve a quanto? 100. Então, qualquer coisa que você coloque para cozinhar na panela aberta, desde um ovo até uma costela, se a panela estiver aberta, vai estar 100 graus. Tenta fazer uma costela com a panela aberta. Costelinha cozida, aquela tipo com mandioca. Vai. Agora, se eu aumentar a pressão interna, eu consigo fazer a temperatura de ebulição ser maior. Porque aí eu tenho que esquentar mais a água para vencer a pressão da panela. Deu para entender o lance? Tá? Então, nas pressões altas, eu consigo aumentar a temperatura de ebulição do líquido. Então, ó, em altas pressões, em altas pressures, pressões, pressões, há aumento do TEB. O que que é TEB? É, eu tenho que se falar, porque vai que daqui a pouco vem, o que que é TEB? Tá aí. Oi. É, que ambiente, Sara? Ah, tá. É isso aí.
Não, por isso que eu falei aqui, eu sabia que alguém ia perguntar isso. Professor, como que a panela de pressão altera a pressão do ambiente? É do ambiente dela, lá dentro. Agora, eu também. E veja, nem sempre, pessoal, é mais vantajoso aumentar a temperatura de ebulição. Por exemplo, quais são as situações em que que eu viria utilidade, né, em deixar, por exemplo, a água em alta pressão? A água em alta pressão, ela pode ser usada, claro, para cozinhar os alimentos mais rápidos, mas, por exemplo, em vários processos de esterilização. Por exemplo, existe uma máquina dentro de laboratórios e hospitais, alguns dentistas têm essas máquinas também, chamada autoclave. Vou colocar aqui o nome dela. Vai que aparece essa merda, né? Autoclave. A autoclave, gente, é uma baita de uma panela de pressão. Tipo, é uma panela de pressão tão intensa, ela aguenta tanta pressão, que o ponto de ebulição da água ali chega a quase 350 graus. Você imagina a água fervendo a 300 graus, cara? Que loucura. Justamente para matar bactérias, para fazer processos de esterilização mais simples, né? Por exemplo, às vezes, num centro cirúrgico ali, uma ou outra coisa que você consiga fazer na autoclave é tranquilo, tá? Agora, às vezes também é vantajoso que o líquido ferva mais frio, frio. Por exemplo, se eu conseguir colocar o líquido numa pressão menor, eu tenho um TEB menor, não tenho? Eu tenho um TEB menor. Em que situações seria interessante a gente não querer aquecer tanto um líquido para ele evaporar? Existe um processo chamado destilação a vácuo. Se vocês olharem na primeira aula do ano, na primeira não, na segunda aula do ano, tem um exercício da FUVEST muito foda, que ele fala sobre destilação a vácuo. Gente, num processo de destilação, eu quero evaporar líquidos, por diferença de ponto de ebulição, né? Sei lá, tinha um líquido que tem um ponto de ebulição tanto, tem um outro líquido que tem um ponto de ebulição tanto. Eu vou aquecer numa temperaturazinha ali para um deles evaporar. Eu não quero que ninguém ferva, eu quero só que evapore. Só que às vezes os líquidos que a gente está destilando, por exemplo, são líquidos perigosos. Líquido que pode ser combustível, um líquido que pode ser muito tóxico. Se você está destilando um líquido que, por exemplo, é tóxico, qual é o problema de você destilar ele muito quente? Vai evaporar coisa pra caralho. Você pode contaminar o laboratório. Então, às vezes, ou o líquido não pode entrar em combustão, né? Óbvio. Então, eu faço uma destilação dentro de um ambiente onde a pressão é menor. Os caras põem no destilador uma bomba de vácuo, esse vácuo reduz a pressão lá dentro, e aí o líquido consegue ferver a uma temperatura menor do que ele ferveria, tá? Destilação a vácuo. Tem um experimento no YouTube. Depois vocês procurem um canal do YouTube. Não sei, é que vocês não gostam, não sei se vocês gostam muito de YouTube. É mais coisa de velho, né? Tem um canal no YouTube chamado Univesp. Univesp não, Univest. É um canal organizado por professores da USP, onde os caras fazem só experiênciazinhas simples. É um japinha lá, o cara é muito foda. Ele faz experiência de ressonância, tudo que cai no vestibular, tá? Chama Univest. Experiência de tipo 10 minutinhos. Queda livre, sabe essas coisas que a gente vê aqui na escola? Plano inclinado. Ele faz tudo. E ele fez um experimento muito louco que é assim. Ele pegou uma seringa. O experimento era basicamente assim: eu quero ferver água a uma temperatura abaixo de 100 graus. Esse é o experimento. Eu quero ferver a água a uma temperatura abaixo de 100 graus. Então ele pegou uma seringa, colocou aqui, ele jogou aqui dentro da seringa água a mais ou menos uns 60 graus, tá? Então ele sugou com a seringa um pouquinho de água quente aqui, tá? A água está quente aqui. Então quer dizer, ela já está numa temperatura meio alta. Se ela tivesse a 1 atm, ela não ferveria. Tipo, com a seringa aberta, qual que é a probabilidade da água a 60 graus ferver? Zero. Agora, e se eu pegar esse êmbolo aqui, ó? Nossa, ficou pequeno o êmbolo, né? Não consegui nem puxar ele. Ó. E se eu pegar esse êmbolo aqui, ó, e colocar meu dedo aqui, para não entrar muito ar, e puxar ele para cima, o que acontece? A pressão cai. A pressão aqui dentro, porque eu vou expandir aqui dentro. Eu vou puxar o líquido
vou fazer uma força para cima, isso aqui vai expandir. A hora que isso aqui expande, a pressão ambiente cai. E aí aquela água que estava a uns 60 graus, ela solta a bolha. Então quando você puxa para cima assim, você vê umas bolinhas subindo, que é a água já meio que começando a entrar em fervura, tá? Então às vezes é interessante você aumentar ou diminuir o ponto de ebulição, depende do que você quer. Oi. Eu acho que é mais pressão aí. Aumentou a pressão, né? Tá? Beleza? Agora, o que que acontece com esta temperatura se eu jogar sal? Porque o efeito coligativo é, eu vou jogar sal. Isso aqui, o que eu expliquei para vocês aqui nesse resumo, gente, é o que é ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor está igual ao ambiente. Ponto. O que acontece com essa temperatura se eu tacar um sal lá dentro? Aumenta. Por quê? Porque o gráfico desce. Há um aumento. Ó, vocês aprenderam, velho. É boa. Aumento de interações moleculares. Eu preciso ligar para um advogado. Gente, quando você joga sal, o gráfico não desce. Então vamos ver o que acontece com o ponto de ebulição por causa disso. Então vamos lá. Deixa eu só escrever o que que é ebulioscopia primeiro aqui, ó. Ebulioscopia é o aumento da TEB. O que que é TEB? Eu tô zoando, chega. O aumento da TEB do solvente devido à adição de um soluto não volátil. Devido à adição de um soluto não volátil. Não volátil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o gráfico aqui. Então, será que eu coloco aqui? Não queria sair daqui. Ó, gente, eu acho que vai ficar bom aqui. Que aí eu consigo ficar parado aqui pro pessoal lá de casa também copiar. O que que acontece, gente? Pressão de vapor pela 50ª vez em temperatura. Esse aqui é o gráfico do líquido puro. Líquido puro, líquido puro, líquido puro, líquido puro, tá bom? Se eu quero ferver ele, eu preciso levar ele até uma certa pressão. Eu vou aquecer, né? Até a hora que a pressão de vapor dele ficar igual à pressão do ambiente. Então, eu vou colocar aqui uma linha vermelha que vai representar a pressão do ambiente, ó. Pressão do ambiente. Ok? Quando o líquido chegar nessa pressão de vapor, ele ferve. Tudo bem? Então vamos lá. Quando o líquido está puro, você vai ter que aquecer ele até aqui, ó. Até essa temperatura. Essa aqui é a temperatura de ebulição dele. Ah, por que que é essa a temperatura de ebulição dele, Danilo? É porque é a temperatura na qual a pressão de vapor dele chegou no ambiente. Certo? Tá ali, ó. Só que daí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse líquido e vou jogar um sal. E a gente já viu que quando eu coloco um sal, tem o aumento das interações moleculares e ele perde pressão de vapor. Meu Deus. Ele perde pressão de vapor, gente. Ele fica menos volátil. Só que daí, o que que acontece? Ó, assim fica bom. Olha o que que aconteceu com a curva quando você jogou sal lá dentro. Quando eu jogo sal lá dentro, pelo fato dele perder capacidade de evaporar, ele também acaba ficando mais difícil de ferver, ó.
Para você conseguir chegar no ambiente, na pressão que ele está agora, ó, eu vou ter que esquentar ele até aqui, ó. Ó, tá vendo? Quando a gente compara as duas temperaturas de ebulição no gráfico, a gente percebe que quanto mais para baixo tiver a curva, mais para a direita vai estar essa temperatura. Eu não sei se vocês estão percebendo, pessoal, que um efeito acaba desencadeando o outro, né? O efeito principal é a perda de pressão de vapor. Na hora que o líquido perde pressão de vapor, ele se torna menos volátil, ele acaba ficando mais difícil também de entrar em ebulição. Essa diferença aqui, ó, é o que a gente vai chamar de efeito ebulioscópico. Isso aqui é um efeito ebulioscópico. Efeito ebulioscópico, que é representado por delta T, delta TEB. Aqui. Tá tudo muito. Essa primeira parte, assim, sobretudo essa questão da pressão de vapor e do ponto de ebulição, tá muito conectado, tá, gente? Você vê que eu tô sempre desenhando o mesmo gráfico para falar de uma coisa diferente. Vou falar da crioscopia agora, tá bom? A crioscopia eu acho mais difícil de entender. Na verdade, não é que é difícil de entender, é difícil de entender. Crioscopia. Oi. Olha! Sempre pensando em alguma coisa diferente. Gostei da pergunta. Ah, então, a questão do vácuo ela é meio interessante, né? O que que aconteceria, por exemplo? Porque assim, se o sistema estiver fechado, por exemplo, lá os caras na estação espacial, eles estão no vácuo, mas eles estão no ambiente fechado, tá pressurizado. Tipo, os caras estão numa panela de pressão dentro da estação espacial. Mas vamos imaginar que a gente faça um experimento desse tipo. Eu pego um sistema fechado, vou lá para fora de roupa, de parafernália de astronauta e abro o recipiente. O que que aconteceria? Mano, o líquido evapora na hora. Porque se você coloca uma coisa aberta no vácuo, você não tem nada que segure isso aqui. E aí, gente, o que impera ali é outra balada, é a gravidade. A única chance de você ter matéria condensada no espaço é a gravidade. Por que que só tem coisa grande no universo? Tipo, não tem coisa pequenininha. Porque assim, quando um sistema é muito pequeno, o que mantém esse sistema coeso não é só as forças intermoleculares, é a própria pressão do ambiente. Por mais que a ponte de hidrogênio seja forte, gente, se você meter isso aqui no vácuo, ele evapora. Então, por exemplo, por que que o astronauta tem que ter uma roupa? Não é só por causa da radiação solar. Aquela roupa ela é pressurizada, porque se o cara sai de camiseta lá fora, ele evapora. Não tem nada no teu corpo que consiga resistir ao vácuo, entendeu? Então, a gente não pode nem dizer que no vácuo você vai ter um ponto de ebulição, porque você não consegue definir essa situação. Não tem a pressão ambiente, né? Porque para eu poder definir a ebulição, eu preciso ter uma pressão ambiente. E se eu preciso ter uma pressão ambiente, eu preciso estar num lugar que não seja vácuo, tá bom? Beleza? Outra coisa, questão que falar de La Paz está falando disso aqui, ó. Fique esperto também. Eles gostam de usar o exemplo de La Paz, porque La Paz tem uma altitude altíssima. La Paz, Monte Everest, né? No Monte Everest, pessoal, eu não sei se já fizeram um experimento, tá? Mas o gráfico, ele prevê que no Monte Everest a água deve ferver uns 78 graus.
Porque a pressão é tão pequena ali, você está com 8.000 e poucos metros de altitude, né? A pressão ali é tão pequena que a água tem um ponto de ebulição bem menor mesmo, tá? Bom, vamos lá, crioscopia. Crioscopia é a queda do ponto de congelamento. Aumento do solvente devido à adição de um soluto. Devido à adição de um soluto. Então, gente, como eu estava falando para vocês, por que que a crioscopia é um pouco mais difícil de entender? Porque é mais fácil a gente pensar assim. Quer dizer, eu acho mais fácil, não sei se vocês acham também. Por exemplo, o que que faz um líquido virar vapor? Ah, um líquido vira vapor porque as interações moleculares quebram. Plá, tá bom. E o que que faz um líquido virar sólido? Que a história é um pouco diferente. A gente não costuma comentar muito sobre esse evento. Ah, o líquido vai virar sólido, o líquido vai virar sólido, tá tudo bem. Eu vou pegar o exemplo da água, que é um caso que eu consigo explicar melhor, para você entender como virar sólido também não é tão simples. E não envolve necessariamente quebra de interação molecular. Por exemplo, quando a água está no estado líquido, gente, ó, esse chapéuzinho que eu estou desenhando aqui agora é tudo moléculazinha de água, tá? Isso aqui é a água no estado líquido. Imagina que entre essas moléculas de água você tem interações moleculares. Um monte de ponte de hidrogênio, tá? Quando a água solidifica, quando a água congela, ela modifica completamente a estrutura. Não estou dizendo que a água deixa de ser uma molécula angular. Quando a molécula de água está no estado líquido, o sistema é meio caótico. As moléculas estão ali, todas presinhas, tá, mas você não tem uma organização. Só que a água, quando ela vai congelar, ela cristaliza. O gelo, pessoal, ele é um cristal. Se você olhar para um cubo de gelo, você olha, ele tem um aspecto de cristal, é meio transparente, tem uns risquinhos lá dentro. Se a gente fosse olhar a estrutura molecular do gelo, ela é completamente diferente disso aqui. As moléculas de água, no estado sólido, gente, elas se dispõem formando uma espécie de estrutura assim, ó. Vários hexágonozinhos, é que eu não consigo desenhar direito, tá? Várias estruturazinhas assim, ó, com espaços vazios. Vocês já repararam que quando a gente olha no gelo, às vezes, você vê uns risquinhos lá dentro? São esses buraquinhos aqui, assim, que vão formando uma estrutura como se fosse uma canaleta. Cara, sim, com todo respeito, isso aqui é quase tão foda quanto quebrar a ponte de hidrogênio. As moléculas elas precisam se rearranjar completamente. E aí, coisas podem atrapalhar isso aqui. Por exemplo, partículas de soluto não volátil. Partículas de soluto não volátil. Essas partículas de soluto não volátil, gente, elas dificultam o processo de cristalização. Quanto mais impuro está o líquido, é mais ou menos isso que eu estou falando. Quanto mais impuro está o líquido, mais difícil é para ele congelar. Mais baixa tem que ser a temperatura daquele líquido para que ele congele, tá? A presença do soluto, oh meu Deus, presença do soluto exige menores temperaturas, exige menores temperaturas para o processo de solidificação. Para o processo de solidificação. Beleza? Então, muitas vezes,
A vantagem desse tipo de fenômeno, né, de você conhecer esse fenômeno, é, por exemplo, fazer com que certos líquidos não congelem na temperatura que normalmente eles congelam, né? O grande exemplo, quando a gente fala sobre isso, é que vocês gostam sempre do exemplo do churrasco, né? Eu gosto sempre do exemplo do sal na pista. Em alguns países de clima muito frio, no Canadá é comum se fazer isso em algumas épocas do ano. A própria prefeitura joga sal na rua. Sal, sal, na estrada. O que que acontece? Qual que é o intuito, né, da prefeitura, tal, até os moradores mesmo jogam ali? É evitar que a água congele a 0 graus. Geralmente, qual que é a temperatura? Vamos imaginar que você tem um ambiente de, sei lá, você está a 0 graus. Temperatura 0 graus. Ou às vezes a temperatura está até menor que 0 graus, né? Quando a temperatura está menos 40 graus, gente, aí não tem mais sal que funcione. Só que só funciona normalmente quando a temperatura do ambiente está 0 graus, -1, -2, tá? Mas vamos supor que a temperatura ambiente esteja 0 graus. Então, a 0 graus, a água teoricamente deve estar congelando. Então, por exemplo, se você está andando numa pista ali onde a temperatura está muito baixa, você já vai ver ali uma camada de gelo, isso pode causar um acidente, tarará. Quando eu ponho o sal na água, eu dificulto o processo de congelamento. E muitas vezes esse processo de congelamento pode fazer com que a água se congele, só congele a -3 graus. A -3 graus. Então, se a água está congelando a -3 e a temperatura está 0 graus, qual que é o estado da água? Líquido. É por isso que a porra da água do mar não congela. A água do mar não congela. Não é que ela não congela. Mesmo nos ambientes aonde ela congela, você está falando, por exemplo, dos polos, ela vai congelar -2, -3. Ela vai congelar a temperaturas menores do que 0 graus, justamente pela concentração de sal. Sem contar que depois que o gelo se forma, né, aí tem todo um isolamento ali, tem toda uma outra questão que a gente depois discute, tá? A presença. Tudo bem? Quanto tempo eu tenho? Tá, eu preciso só mostrar isso, gente, por meio de um gráfico, tá? E aí a gente deixa para falar da osmose na próxima aula. O gráfico que mostra isso é diferente dos outros, porque a gente está falando agora do congelamento, né? Vamos colocar aqui, ó, o diagrama de fases. Gente, esse aqui é o diagrama de fases da água, ó, tá? O gráfico que mostra o estado físico da água nas condições de temperatura e pressão. Então, por exemplo, se você escolher uma temperatura e uma pressão e colocar isso aqui no gráfico, cruzar os valores, você vai achar o estado físico da água. Aqui ela é sólida, aqui ela é líquida e aqui ela é vapor. Vapor. Você quer ver para você entender o que eu estou falando de forma clara? Se eu pegar um ponto aqui, ó, por exemplo, ó, sei, a 100 graus e 1 atm, qual é o estado físico da água? Ela está na mudança do vapor para o líquido. Esses pontos aqui, pessoal, são os pontos de ebulição da água. Há várias pressões. Então, por exemplo, na panela de pressão eu estou aqui, ó. Oi. No Monte Everest eu estou aqui, ó. Oi. Só estou mudando a pressão. Agora, olha para este ponto aqui, ó. Se eu descer esse ponto aqui, ó, para o eixo da temperatura, adivinha que valor eu vou encontrar, gente? Hã? Zero. A 0 graus Celsius, a água está na transição sólido-líquido. Esse aqui é o ponto de congelamento da água e esse aqui é o ponto de ebulição da água.
Tudo bem até aqui? Agora eu vou jogar sal. Joguei sal. Taquei sal. Taquei sal. Tem sal aqui. Ó. Uou! Quando eu jogo sal, o gráfico faz isso, ó. Calma, olha para cá um pouquinho. Agora, se eu quiser ferver a água, se eu quiser ferver a água a 1 atm, eu tenho que aquecer ela a uma temperatura acima de 100 graus. Ebulioscopia. Tudo bem? E agora, se eu quiser congelar a água a 1 atm? Se eu quiser congelar a água a 1 atm, eu tenho que pegar essa temperatura aqui, ó. Olha para ela aqui. Desce ela aqui para você ver. Desce ela aqui para você ver, ó. Temperatura diminuiu, não diminuiu? Tá aqui, ó. Ô, gente, eu não sei se vocês percebem que no final das contas, o efeito coligativo, olha para o que eu vou falar aqui, olha para o gráfico e olha escuta o que eu vou falar. O efeito coligativo, ele faz com que você aumente a faixa de temperatura em que o líquido exista. Ele aumenta não só o ponto de ebulição, como ele também diminui o ponto de congelamento. Você aumenta a faixa de temperatura em que o líquido é líquido, né? Por exemplo, qual a faixa de temperatura em que a água é líquida se ela tiver a 1 atm? Ela é líquida de 0 a 100. Se eu pegar água com sal nas mesmas condições de pressão, eu vou ter uma água que congela a uma temperatura abaixo de 0 e ferve a uma temperatura acima de 100. Tudo isso por conta da perda de volatilidade, tá? Causada pelas, não, interações moleculares. Tá bom? Pronto, acabou. Eu vou deixar osmose para segunda-feira que vem, tá bom? Então é isso, gente. Voltamos daqui a pouquinho com a física.